chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregavam contra o Senhor e na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado. E ele não teve filhos, porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família. Porquanto não teve filhos, dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas diante do Senhor. E falou o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos do seu pai, e a herança do seu pai farás passar para ela. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança, a sua. E eu tenho certeza que assim como um dia eu fui tocado, hoje você também vai ter a oportunidade de sentir o toque do Espírito Santo. Então, eu quero fazer uma aplicação dessa mensagem para a nossa vida espiritual. E eu vou trazer para vocês um breve relato da história dessas meninas. Elas perderam seu pai, e naquela época patriarcal, os homens é que tinham o direito de assumirem, a responsabilidade, a honra de guardarem ali as terras, de terem o direito. E elas se viram por um momento desamparadas, tristes, angustiadas, aflitas. Preste bastante atenção em todas essas palavras que eu estou falando, porque muitas vezes é assim que a nossa alma está. Como? Vou repetir: aflita, angustiada, desesperada. Elas estavam assim por um momento. Mas se você prestar bastante atenção, e eu até peço, leia novamente esse texto em casa. Tira aí o capítulo 27 do livro de Números para você ler novamente, porque a história é profunda. E nesses poucos minutos que eu tenho, talvez eu não vou conseguir trazer a profundidade para você. Mas esse era o sentimento que elas carregavam. E muitas vezes é o sentimento que nós também carregamos. Na nossa caminhada com Cristo, muitas vezes o nosso adversário, ele coloca situações diante de nós que nos fazem desacreditar que nós podemos ser vitoriosos. Mas nessa noite o Senhor está tratando aqui na congregação Deus de Israel para dizer que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele nunca perdeu o controle da nossa vida. E por mais que as situações, as circunstâncias digam o contrário para você, continue crendo, continue confiando, continue acreditando, continue insistindo. Deus não desistiu de você, Ele não desistiu dessas meninas. Mas aqui a gente aprende tantas coisas especiais. Elas estavam desesperadas, angustiadas, mas elas não se paralisaram, não. Elas tomaram uma atitude. E era isso que o Espírito Santo bradava no meu coração. Tem pessoas que estão estagnadas em uma situação, não conseguem romper, não conseguem caminhar, porque já desacreditaram que são capazes de viver o melhor de Deus. Muitas vezes somos nós que estamos nesse lugar, por desacreditarmos que nós podemos ir mais além. Porque as pessoas nos rotulam, olham para nós, julgam a nossa aparência, julgam aquilo que temos. Mas aquilo que o Espírito Santo deposita sobre cada um de nós é que faz a diferença. Elas estavam caminhando errantes no deserto. E agora estavam prestes a ver todo mundo ter a sua propriedade.
pensou? É melhor a gente desistir e se aquietar. Caçar, vamos supor aqui, falaram que era uma linguagem mais coloquial, a saia de alguém pra gente entrar debaixo, né, pastor? Tem gente que é assim, quer estar o tempo todo sob o amparo de uma outra pessoa. E meu irmão, escolha confiar em Deus, escolha acreditar no Senhor, porque Ele tem muito mais para você viver. Queira viver, queira gerar os seus próprios testemunhos com o Senhor. A caminhada ela é individual, e por mais difícil e duro que seja para mim dizer isso para você, eu estou procurando a forma mais doce para falar para você que é tempo de nós nos despertarmos para isso. Precisamos estar atentos e apercebidos. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Mas somos nós que estamos estagnados, somos nós que estamos paralisados, com vendas espirituais na nossa vista. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer arrancar de você, Ele quer arrancar de mim todas essas vendas que estão nos paralisando no meio do caminho. Quem sabe por um momento elas choraram, quem sabe por um momento elas ficaram aflitas. Porque, pastor Reis, tem pessoas que pensam que por nós sermos cristãos, nós estamos isentos disso. Não podemos chorar, não podemos prantear. E quem disse? Né? Quem disse? A gente vê muitos crentes passando por aflições. Só que não é nesse lugar que Deus quer que a gente permaneça. A gente só passa por lá, mas a gente não permanece. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus é um Deus de vitória. Você nasceu para vencer. Não fique com aquele sentimentalismo. Nós somos os menores. Ao olhar para essa congregação, eu consigo contemplar pelos olhos espirituais o que Deus vai fazer. Começa pequeno, mas com Deus se torna grande. Por quê? Porque Deus é assim. Olha o que o Anderson falou. Davi era o menor, esquecido, fedia ovelha. Ninguém dava nada por ele. A fila foi feita dos bonitões, né? Os irmãos dele. Quem sabe muitas vezes passa na nossa frente assim, alguém mais bonito que a gente, com formação mais elevada que a gente. Mas o Senhor está dizendo: se eu te escolhi, ninguém senta à mesa enquanto você não chegar. E no caso dessas meninas, elas sabiam e conheciam o Deus de Israel. É aqui que mora o segredo, irmão, da sua vitória. Você conhece Deus? Ou apenas de ouvir o pastor falar, a cantora cantar, a líder reforçar, o presbítero apontar? Precisamos de fato e direito conhecer a Deus. Para quê? Para que a gente possa vivenciar esses milagres extraordinários. E é disso que nós estamos precisando. De quê? Uma injeção para aumentar a nossa fé. Sabe por quê? A gente fica ligado, ó, na televisão, no jornal, no filme. Sabe o que está acontecendo? O nível disso está subindo. E a nossa fé está diminuindo. Ai, como eu fico triste de sentar com a pessoa e conversar com ela e eu ver aquele negativismo para todas as situações. Precisamos ser benevolentes, falarmos bem em todas as situações. Ai, irmã, tá dando tudo errado. O que a irmã Elisana vai dizer? Mas vai ficar tudo bem. Você tem que ser essa pessoa que sempre traz na sua boca palavras de encorajamento, palavras de fortalecimento. Essas meninas conheciam o Deus Todo-Poderoso. Elas viram os feitos de Deus e elas acreditaram que Ele poderia fazer. Como está a nossa fé? A gente acredita que Deus faz na vida de todo mundo, mas será se na nossa Ele não pode fazer? Será se nós somos pior do que todas as outras pessoas? Igreja, há um tempo de despertamento para nós. O Senhor está dizendo aqui: acorda, desperta. É já a última hora. Confie que o Senhor tem o melhor para você viver. Ele tem o melhor para você alcançar. Não fique parado neste lugar, não, porque o Senhor quer te dar vitória. Elas avançaram. Elas não podiam ir ter com ninguém, mas elas decidiram romper leis que eram contra essa atitude. E sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas
vezes o mundo, ele fala, olha, você não pode fazer dessa forma. E tem muito crente, que entra na fila e fala, não, se estão falando que não pode, não vou fazer. E aí você vê um monte de pessoas assim, doutrinadas, indo por outro caminho. Mas quando, na verdade, se essas leis contrariam o Senhor, o que é que a Bíblia nos ensina, jovens? Nós precisamos continuar confiando no Deus Todo-Poderoso. Prova isso? Provo. Daniel. A Bíblia diz que todos aqueles que trabalhavam ali com ele, que estavam ali com ele, tinham inveja. Por quê? A graça do Senhor estava com ele. E quando a graça do Senhor acompanha a pessoa, ela não precisa ter, quem sabe, um cargo elevado, não. Mas o Senhor opera miraculosamente na vida dela. E operava na vida de Daniel. A ponto de que todos eles fizeram um decreto diante do rei. Para quê? Para justamente prejudicar, matar. Você acha que o diabo quer brincar com você? Com a sua família, com os seus filhos? Não, ele não está brincando. Ele quer matar. O plano era esse. Vamos matar Daniel. O diabo não brinca com você. Ele não brinca comigo, não brinca com a nossa família. Ele quer destruir casamento, ele quer destruir tudo que você tem colocado diante do Senhor. Tem que ter cuidado. A lei estava dizendo, por um tempo, ninguém pode cultuar outro Deus a não ser o rei. E Daniel obedeceu, pastor Reis? Não, ele não obedeceu. Ele continuou fazendo aquilo que de costume ele fazia. Ele dobrava o seu joelho 3 vezes ao dia para falar com quem? Com Deus poderoso de Israel. Ele não deixa a cultura te contaminar. Não deixa as coisas desse mundo tirar a tua visão do céu. Não. Dorme orando, acorda orando, anda orando. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se por aqui querem que você contradiz a Deus, vá por outro caminho. Ainda que preciso for, você entre dentro de uma cova de leões. Porque lá os leões estarão com boca fechada. É por isso que as provações, elas nos fazem ter essa intimidade com Deus. É por isso que Davi, Raimara, quando ele chega diante do gigante, ele diz, eu não tenho medo, porque eu já matei urso e já matei leão. Crente é vencendo todos os dias. É rompendo todos os dias, irmãos. E elas fizeram isso. Elas romperam essas leis que eram contra, porque elas conheciam o Deus de Israel. Ela conhecia esse Deus poderoso que podia fazer infinitamente mais do que elas pensavam. E a Bíblia vai dizer que ao romper, elas chegaram até Moisés, aquele grande homem de Deus. E diante dos príncipes, do sacerdote, olha, essas meninas foram corajosas. E chegando lá, elas colocaram diante deles aquela situação. E sabe o que aconteceu? Um homem verdadeiramente de Deus, ele não toma atitude por si. Porque se Moisés verdadeiramente não fosse esse homem de Deus, o que ele tinha feito? A lei diz que não e vocês podem voltar. Foi isso que ele fez, igreja? Não. O texto vai dizer para mim e para você que ele fez conhecido diante do Senhor. Por quê? A causa delas. Igreja, precisamos trazer as nossas causas à casa do Senhor. A quem de fato tem uma palavra de Deus para nós. É triste vermos que hoje em dia ainda existem muitas pessoas que correm para uma amiga, para uma vizinha, para a internet, né? Eu não sei se é só no meu WhatsApp não, mas de vez em quando eu abro. Gente, é tanta indireta que eu fico, Jesus, eu fico com vergonha pelas pessoas. Que situação é essa? Que mundo é esse?
situação. Parecia impossível? Parecia. Mas na verdade o Senhor estava trabalhando em favor delas. Só que o Senhor quer ver a nossa atitude. Ele quer ver os nossos passos diante do Senhor. Que passos nós temos dado? Sabe que o Espírito Santo me falava que tem pessoas que estão dando passos para trás. Retrocedendo. Não, deixa eu me aquietar aqui nesse lugar mesmo. Não, o Senhor tem isso aí para outra pessoa, para mim. E eu falo isso, igreja, com muito temor, porque muitas vezes acontece comigo também. Eu falo, não, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Jesus, para estar diante de alguém para falar alguma coisa? Queremos nos esconder em vez de fazer conhecidas as maravilhas do nosso Deus. Mas precisamos entender que o medo não pode nos paralisar, precisamos romper. E é por isso que todas as vezes que eu pego o microfone, eu pego com muito temor. Mas eu pego para falar do Evangelho verdadeiro, puro, sem adição. Porque o que a gente vê por aí são pessoas se enaltecendo, querendo se mostrar. Mas o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, daqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Elas receberam a vitória. E hoje, nessa noite, você também vai receber a sua. Eu trouxe aqui para nós o significado do nome das 5 meninas. Prestem bastante atenção. Macla, a primeira filha de Zelofeade, ela traz o significado de confiança. E aí eu vou fazer uma breve reflexão sobre o significado do nome de cada uma delas para a gente poder gravar no nosso coração. São 5, então você vai levar para casa esses 5. Primeiro, confiança. Você herdou um lugar na terra prometida, nos céus de glória. Mas para você chegar lá, como Macla, a filha de Zelofeade, você precisa confiar em Deus. Tem pessoas, desculpem a franqueza, que confiam no carro que tem, na casa que tem, no pai que tem, no título que tem, o que mais? Nas coisas aqui da terra. O apego e a confiança estão depositados em coisas, em pessoas. Porque o meu, eu não gosto muito de falar de política, não gosto, mas está no meu candidato. A nossa confiança precisa de fato e direito estar 100% depositada em quem? No Senhor. Confie como Macla confiou. O nome dela ensina o caminho para nós recebermos a herança. Se a sua confiança, o Senhor está perguntando nessa noite, estiver em alguma coisa aqui da terra, peça perdão para Ele agora, com pensamento mesmo, nem precisa falar para ninguém que está aqui do seu lado. Senhor, perdão porque eu estava confiando até agora nesse serviço que eu estava colocando a minha confiança nisso. Perdão se eu coloquei a minha confiança nessa pessoa, Jesus, achando que ela poderia mudar a minha história. Ei, irmão, a única pessoa que pode mudar a tua história de verdade é Deus. Confie nele. Macla ensina que a herança só é conquistada com confiança. Segunda filha, Noa. Essa tem o significado de determinação. Já viu crente desanimado? É triste e feio também. A determinação faz parte do caminhar do crente. Precisamos ser determinados naquilo que nós vamos falar. É tão triste quando a gente vê alguém falando assim, eu vou começar esse projeto, mas na verdade aquela pessoa não consegue ter forças para perseverar. Não tem determinação. Não consegue ter forças para ir adiante. E o Senhor está perguntando para você, como está a sua determinação? Rumo às nações celestiais. Você não pode se cansar, ainda que o seu corpo seja fadigado pela muita idade que a gente vai alcançando, né? Depois que eu tive filho, eu falo, meu Deus, eu não paro de suar um minuto, porque o Gabriel corre o dia todo e eu correndo atrás dele. E aí tem hora que a gente está cansado, tem hora que o corpo fala, meu Deus, né? E a idade vai chegando. Eu lembro da minha avó, bem de idade, mas o espírito dela era determinado. Ela era jovem por dentro, idosa. Ela pegava a Bíbliazinha dela, se arrumava e ia para a igreja.
importante do que a forma que você começa alguma coisa, é como você termina essa coisa. Então nós precisamos começar bem com o Senhor e perseverar. Noa, a segunda filha de Zelofeade, nos ensina sobre determinação. Ogla, a terceira filha de Zelofeade, o significado do seu nome é que não está com os pés amarrados. Quem já ouviu alguma coisa que está apiada, né? É o jeito que fala, pelo menos lá para minha terra, que é o Tocantins. Alguma coisa apiada. É difícil. O Alessandro tem uma mensagem que eu gosto muito, de vez em quando ele repete ela, que é a mensagem de Lázaro, né? Ele até faz a encenação que Lázaro saiu assim, né? Apiado. É aquela coisa difícil de você sair. E Ogla, ela não tinha os seus pés amarrados. E nós? Será que os nossos pés espirituais estão parados em algum lugar? Não, eu só posso ir até aqui. Não, irmão, se desafie. Se alguém pergunta para mim, irmão, você só ministra? Eu falo, eu só faço o que Jesus quiser. Se Jesus mandar eu ir lá cozinhar, temperar, cuidar, varrer, limpar, eu faço de tudo um pouco. Desde criança eu fui criada na casa do Senhor. Tenho o maior prazer de chegar, se tiver uma cadeira suja, eu pego um paninho, ó, e limpo. Tem um paninho aqui, precisa sobrar, é a casa do meu Senhor. Os meus pés não estão amarrados, não sei. E pois me ensine como é que o Senhor quer que faça. E aí você aprendeu e você já começa a praticar. Dia após dia, com certeza você vai melhorar. Eu garanto para vocês que eu não comecei da mesma forma que estou. Não, lá atrás muitas coisas eram diferentes, mas ao longo do tempo o Senhor vem me aperfeiçoando, porque eu estou em uma busca constante. Aonde? Nos pés do Senhor. Então nós precisamos estar dia após dia na presença do Senhor. E como Ogla, a terceira filha de Zelofeade, não estarmos com os nossos pés amarrados. Não diga mais eu não consigo, porque ô palavrinha que eu escuto por aí. Não consigo. Coloca outra pessoa no meu lugar, por favor. Muitas vezes a gente fala isso. O Senhor está dizendo, arranque essas palavras da sua boca. Muito pelo contrário. Assim como elas, peça a oportunidade de falar e diga, eu preciso falar. Está errado. Ele não teve nenhum filho homem. Nós somos as únicas que estamos aqui. Pode levar a nossa causa diante do Senhor, que a gente tem certeza que o Senhor vai ficar do nosso lado. E o que aconteceu? Realmente o Senhor ficou, porque o Senhor está do lado da justiça. Quarta filha, Milca. Esta significa autoridade. Quando eu falo de autoridade, eu lembro de uma experiência que eu passei bem logo que eu casei com a Alessandra, há 9 anos atrás. Nós recebemos uma pessoa na nossa casa, era um amigo, e ele tinha trazido um presente para nós, inclusive ele já até dorme com o Senhor. Bem jovem, aconteceu um acidente e ele partiu. Mas nesse dia, chegou alguém correndo, e o portão da nossa casa estava assim, encostado, mas tinha uma brechinha. E a pessoa entrou desesperada, e essa pessoa entrou e falou assim, vem aqui, por favor, rápido, porque tem uma pessoa terrivelmente endemoniada. Os olhos delas, o relato da pessoa, os olhos dela estavam vermelhos e relatou, né, a possessão que aquela pessoa estava sentindo. Era algo muito assim, difícil. E aquela pessoa estava desesperada porque ela não sabia, e ela estava procurando uma pessoa que fosse crente, que tivesse coragem de ir lá para expulsar os demônios que estavam possuindo aquela pessoa. E eu lembro que naquele momento eu achei a forma como o Alessandro agiu muito sábia. Ele falou, calma, a gente, antes de ir lá, a gente vai expulsar o demônio daqui, porque a gente tem autoridade para isso no nome de Jesus. Então fique aqui com a gente, né, e vamos orar, porque o nosso Deus vai chegar lá primeiro que nós. E aí nós fizemos um círculo, oramos, repreendemos, e logo na sequência nós saímos na maior tranquilidade. Quando nós chegamos lá, realmente o Espírito já tinha deixado aquela moça, e ela já estava, né, voltando, os olhos já estavam normais, não estava mais vermelho, ela estava em sem consciência, né? E naquele momento ela fez até uma reconciliação com o Senhor. Por que eu estou relatando isso para
Zelofiade está ensinando para nós. Que negócio é esse de crente ter medo, irmão? Não, tem alguém enfermo, você fala, irmão, vamos confiar. Não é você não, porque a maioria das pessoas tem esse pensamento. Eu não consigo, nós não conseguimos mesmo, eu não consigo, você não consegue. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele consegue. Então não tenha medo mais, use da autoridade que há no nome de Jesus. Ore. Se preciso for expulsar o demônio, expulse. Se for para orar por alguém, ore. Porque Deus, Ele tem essa autoridade depositada para cada um de nós. Não tenha medo, não se apavore, que foi o que Deus disse para Josué. Seja forte, seja corajoso. O que é que Deus está dizendo para a igreja nessa noite? Seja forte, seja corajoso. Eu tenho muito mais para você. Temos que usar essa autoridade no nome de Jesus. E eu creio que o Senhor não está falando essa palavra por acaso com você, comigo. Não, é porque nós precisamos ser despertados. Não é hora mais de crente negligente ou de crente acomodado. Não, é crente cheio de autoridade. Diferente de altivez. Autoridade não é altivez. Quando nós somos altivos, nós estamos dizendo, eu sou melhor que você. Dá licença, né? Porque eu vou passar. É feio você ver uma pessoa arrogante, não é? É tão feio quando você vê uma pessoa que já chega assim, tomando conta do lugar. Não, irmão, quem precisa tomar conta do lugar é o Senhor. Então nós temos que usar essa autoridade do nome de Jesus para isso. Por último, a quinta filha, Tisa, essa por sua vez traz o seu nome e o significado de prazer. E por muitas vezes, eu finalizo essa mensagem com vocês aqui, nós temos aquele sentimento que crente nasceu para sofrer, né? É o que o mundo tenta apontar o tempo todo, que a igreja do Senhor está na terra e os piores lugares são para nós, e que as piores coisas acontecem conosco. Mas a última filha dele, ela traz o significado de prazer, provando o contrário do que o mundo prega. Se nós estamos servindo o Senhor rumo às mansões celestiais, nós também vamos ter muitos momentos de prazer. Aonde? Aqui na casa do Senhor. Aonde? Lá no nosso lar com a nossa família. Aonde? No trabalho onde a gente frequenta. Aonde? Com os nossos amigos. Deus não quer ver esse choro escorrendo no seu rosto o tempo todo, não. Deus não quer ver você paralisado, trancado dentro de um quarto, dentro da sua casa chorando, não. E hoje Ele está aqui falando para você: tenha prazer em quê? Na lei do Senhor. Tem muitas pessoas que falam assim, ó, eu tô fraco na fé, né? É um ditadinho assim, bem conhecido. As pessoas usam e falam muito disso. Os cristãos, estou falando com a gente porque nós somos aqui, maioria cristãos. Estou fraco na fé, não tenho mais força para prosseguir. Que isso? Que uma pessoa fraca, ela provavelmente esteja passando. Fome é um dos primeiros tópicos, né? Experimenta ficar de jejum, sem almoçar, sem merendar, sem jantar, um jejumzinho mais prolongado. Quando passar esse tempo, o que vai estar acontecendo? Você vai estar fraco, precisando de alguém para traz um copo de água aí para mim, né? Um prato de sopa, de canja para mim poder comer, para mim ficar fortalecido. E na nossa vida espiritual? Infelizmente tem pessoas que não pegam, ó, na palavra de Deus para ler ela há mais de 6 meses. Só ouve quando vem. O pastor dá aquele leitinho. Ou quando o pastor é mais cheio da presença de Deus, igual de vocês aqui, traz um tutano para nós comer, né? Um chambarinho, a gente gosta lá em casa. Mas, ainda assim, nós não podemos negligenciar, porque o nosso prazer está em meditar na palavra do Senhor, na lei do Senhor. Ai, irmão, mas eu não dou conta que eu não entendo, né? Tem pessoas que fazem aquele propósito, vou ler a Bíblia toda e não entendo. Pois comece, irmão, lendo lá no Novo Testamento e leia o Novo Testamento, você vai entender, tenho certeza. Lá é as palavras de Jesus e o que Jesus viveu. Não, irmão, não quero começar a pular. Vai para o livro de Salmos, vai para o livro de Provérbios, vai para o livro de Eclesiastes. São livros de fácil entendimento. E sabe o que é a palavra
Senhor, alimento para as nossas almas. Não é tão bom quando você come assim uma lasanha. Quem que não gosta, né? É difícil ter uma pessoa que não gosta. Vamos falar lasanha, né? Quando você come uma lasanha que você fala assim, meu Deus, ontem conversando com a minha irmã, ela falou, vem pra cá que vamos fazer uma lasanha bem gostosa. E aí eu já pensando, porque sabe o que é a sensação de você comer uma comida gostosa? O significado do último nome da vida, prazer. Então tenha prazer, assim como comer um pratinho de lasanha, ó, de ler o livro de Hebreus, de Apocalipse, conhecer Deus. Agora nós queremos viver o melhor de Deus e não queremos estar perto de Deus. Quer as bênçãos do Senhor? Faça-se conhecido diante dele, fale com ele, clame a ele, porque com certeza, assim como ele mudou a história daquelas meninas, sabe o que aconteceu? As leis foram todas alteradas. Imagina só, todas as pessoas assim da vizinhança falando assim, mas o que foi que aconteceu? Não, elas foram lá. E o que foi que aconteceu? Moisés falou com Deus e Deus falou que era para elas realmente assumirem a possessão da terra. É isso que vai acontecer com você também. Alguém que já dava por perdida aquela causa sua vai dizer, mas como é que aconteceu na vida dele? Como é que aconteceu na vida dela? E o Senhor vai dizer, ele fez conhecido diante de mim. Não coloque só diante dos homens. Eu não estou dizendo e induzindo você a não ir atrás de alguma coisa aqui na terra, não. Você pode fazer isso, mas primeiro é diante do Senhor. Primeiro é diante dos céus. Nós precisamos nos atentar a isso.